Olá pessoal, meu nome é Kathleen, eu sou graduanda do curso de Gastronomia da UNO Chapecó, segundo período. Hoje eu venho trazer para vocês um prato para o trabalho de cozinha de cinema da professora Maria Regina. Então, o filme que eu escolhi foi Sabores no Palácio e o prato que eu vou reproduzir é Saint-Honoré. O filme conta a história da Hortense, uma cozinheira que foi contratada para cozinhar para o presidente da França. Ele queria uma comida que fosse feita com amor e com sabor, e isso Hortense fazia muito bem. O prato aparece duas vezes no filme, a primeira como a primeira sobremesa feita no palácio e a segunda como a última sobremesa feita por Hortense na base Alfred, no Alasca, onde trabalhou após deixar a cozinha da presidência. Escolhi esse prato porque acho delicioso e é um clássico da confeitaria francesa. Fiz uma versão adaptada sem glúten e sem lactose. Esse prato é dividido em várias etapas. A gente vai iniciar com a primeira etapa, que é a sablé. Então a gente vai fazer uma sablé sem glúten. Para fazer o sablé, nós vamos utilizar 100 gramas de manteiga, não precisa estar gelada, pode ser em temperatura ambiente. 230 gramas de açúcar refinado, um ovo, essência de baunilha, uma colher. Aqui eu já misturei a farinha de amêndoas com a farinha de arroz, uma pitada de sal. Agora é só misturar bem com as mãos até que fique uma mistura homogênea. A consistência da massa então é assim, ela fica bem homogênea e macia. Agora a gente vai abrir a massa aqui no nosso... Eu tenho um disco, pode ser um fundo de forma removível e um papel manteiga daí para não grudar. Não precisa da lateral da forma. Então eu vou pegar uma quantidade de massa, mais ou menos assim. E vou abrindo primeiramente com a mão. Como ela é uma massa sem glúten, ela acaba sendo um pouquinho mais esfarelenta do que uma sablé normal. Para ela ficar uma camada então mais fina e uniforme, eu passo o rolo para ela ficar lisinha, bonitinha. Eu vou segurar aqui com uma mão e vamos passando o rolo. Aí a gente retira o excesso. Essa receita que eu fiz, ela dá para um aro grande. Caso sobre a massa, você pode estar fazendo biscoitinhos ou alguma outra coisa. Ela é bem gostosa, bem amanteigada e bem versátil. A nossa massa então já está aberta, mas para levar ao forno a gente precisa da segunda etapa da receita. A segunda etapa é a patachu. Para fazer a patachu, nós precisaremos de 300 ml de água com 120 gramas de manteiga zero lactose. Eu já coloquei dentro da panela porque a gente vai levar ao fogo. Aqui eu tenho 140 gramas de farinha de arroz, 8 gramas de fermento químico, 8 gramas de açúcar refinado, 8 gramas de bicarbonato de sódio. Aqui eu tenho essência de baunilha, uma colher, e 4 ovos que vão ser colocados depois junto com a massa na batedeira. Na receita sem glúten, o bicarbonato de sódio ele tem a função de deixar a carolina ou patachu airado. Então agora vamos levar ao fogo. Assim que levantar fervura, a gente acrescenta a farinha e mexe sem parar. Após chegar nessa consistência, a gente desliga o fogo e leva ela para a batedeira para acrescentar a essência de baunilha e os ovos. Vamos adicionando os ovos um a um. Por último, acrescentamos a essência de baunilha. A mistura já está homogênea, eu coloquei num saco de confeitar com um bico perlé e agora a gente vai fazer o disco na nossa pâte sucré com a nossa patachu. Após fazer esse disco, a gente reserva ele novamente porque a gente vai levar ao fogo junto com as carolinas. Para fazer as carolinas, eu usei esse tapetinho de silicone. Não é aconselhável usar papel manteiga, porque ele acaba grudando todas as carolinas. Eu vou dar um distanciamento social em cada um. Para deixar as carolinas bonitinhas, eu molho meu dedo na água e tiro esse biquinho, elas ficam bem redondinhas. Agora que já está tudo pronto, eu levo ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. E agora então a gente vai iniciar a terceira fase da nossa receita, que é o creme Chibburst. O creme Chibburst é a mistura de um creme pasteleiro com um merengue. Para fazer o creme pasteleiro, nós vamos utilizar 250 ml de leite zero lactose. Aqui eu usei extrato de baunilha.
Pode ser usada a fava também, mas eu usei o extrato. Essa mistura a gente leva ao fogo até levantar fervura. Enquanto nosso leite está lá no fogo, eu vou hidratar 3 folhas de gelatina em água gelada. E vou colocar na batedeira 2 gemas, 30 gramas de açúcar e vou colocar bater, até que essa mistura fique branca. Quando estiver nesse ponto, a gente adiciona o amido de milho, bate mais um pouquinho e depois adiciona o leite. Agora eu retorno essa mistura para a panela e levo ao fogo novamente até ficar uma consistência de mingau. E acrescento depois, por último, a gelatina já hidratada e reservo e levo à geladeira. Enquanto o nosso creme pasteleiro gela um pouquinho, a gente vai fazer nosso merengue. Então aqui eu usei 5 claras, vou colocar também suco de meio limão e vou colocar a bater até criar ponto de neve. Quando estiver já em ponto de neve, a gente vai acrescentando o açúcar aos poucos. Nosso creme pasteleiro já está pronto e resfriado e aqui a gente tem nosso merengue. Agora a gente vai juntar os dois para poder rechear o nosso disco e as nossas carolinas. Após 2 horas na geladeira, a nossa base já está pronta. E as nossas carolinas também já estão recheadas. Agora a gente vai para a última etapa, que é fazer um caramelo e um chantilly para finalizar. O chantilly, então, eu vou fazer com a nata sem lactose e 180 gramas de açúcar. A nata eu deixei ela gelada, bem geladinha, para ela conseguir dar o ponto. O ponto é esse.